do que esses profetas profetizaram, né? O Ezequiel, Daniel e Zacarias, né? Quando Ezequiel profetizou sobre os filhos, sobre Gog e Magog, que eram os filhos da descendência de Noé, e Daniel profetizou sobre uma aliança que eles fizeram, né? Na verdade, temporariamente com Israel, mas depois eles perseguiram o povo de Israel, né? Mas Deus se interveio mandando o anjo, o arcanjo, né? E venceu a guerra, né? Muito bem. E Zacarias, como os irmãos viram, então ele profetizou dos grandes exércitos que vinham guerrear contra Israel, mas porém Deus também se interveio e venceu a guerra. E Israel, ali na profecia de Zacarias, quando Deus se interveio, Israel, na verdade, viu quem era o verdadeiro Messias. Na profecia de Zacarias, eles então perceberam quem era o verdadeiro Messias. Porém, ninguém pode destruir o povo de Deus. Ninguém, desde que o povo de Deus esteja nessa esperança aqui, não esperando contra a esperança. Quer dizer, todo homem que está esperando nos bens materiais, nas coisas banais, nas coisas que são falíveis, eles estão fracos, derrotados, e Deus, em vez de livrar, Ele pode entregar na mão dos inimigos, por mais que seja temporariamente, mas para que eles tomem conhecimento de que com Deus não se briga. Então vamos manter esperando em Deus, nas promessas da palavra de Deus. O crente tem um manual chamado Bíblia, e se ele não estiver fazendo conforme ela diz, não adianta ter ela na mão. E como já falamos no começo, a Bíblia, ela é um manual, é um guia do crente, juntamente com a oração e o jejum. Esses três têm que caminhar juntos. Então ele pode ser o verdadeiro Israel vencedor. Do contrário, não. Muito bem, nós vamos aqui para o último ponto do comentarista da lição, onde diz o restabelecimento de Israel. Aqui, embora estivesse a testemunhar o pior momento da história de Israel, no Antigo Testamento, Jeremias sabia perfeitamente que o Senhor resgataria o seu povo. Aí nós vemos Jeremias 30:10, o comentário, se irmão ler a lição, os irmãos têm conhecimento, que diz ali, quando Deus diz assim: não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espante. Quer dizer, está aqui a profecia de Jeremias falando para o povo para não temer. Quando nós confiamos na esperança, que são as promessas de Deus, muitas coisas vêm nos abater. Mas a profecia de Jeremias está dizendo: não temas, não te assuste, meu povo, mas continua confiando. Por quê? Porque na verdade Deus, quando Ele está no negócio, nada vai ser pesado. Por exemplo, vejamos como essa profecia começou a ser cumprida. A volta de Israel à sua terra, lá nos anos 722 a.C., né? Foi quando os assírios destruíram o reino do norte, levando cativas as 10 tribos de Israel. Começou no ano 722 a.C. De lá para cá, sempre essa luta. Mas para nós termos um conhecimento do comentário dessa lição, o que devemos fazer, segundo as profecias de Jeremias, Daniel, Ezequiel e outros, Zacarias, nós aprendemos, conforme esse comentário, de que devemos confiar nas promessas de Deus. Porque o título da lição é
esperando contra a esperança. Quer dizer, esperando nos bens materiais e não confiando nas promessas de Deus. Jesus, ele diz, lá em Lucas 24, a retomada de Jerusalém. Afirmou o Senhor Jesus em seu sermão profético: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Jesus falou essas palavras, e para quem crê e para quem confia nas promessas da palavra de Deus, eles vão ver a vitória e vão ter vitória. Muito bem? Podemos datar a inauguração do templo dos gentios a partir de 586 anos antes de Cristo, ocasião em que os babilônios conquistaram e destruíram Jerusalém. Nessa época, de 586 anos antes de Cristo. E para terminar, há um resumo nesse último ponto do comentarista dizendo: embora Israel fosse a experimentar um período de grande tribulação, o Senhor iria restaurar o seu povo. Agora, irmão, entendeu, irmão João? Aquela pergunta que o irmão fez? E como fica então aqueles israelitas? E o comentarista, ele resumiu dizendo: embora Israel viesse a experimentar um período de grande tribulação, aquele israelita que não se entregou para Jesus, que não aceitou Jesus, ele vai ficar que nem os gentios que não aceitou Jesus, para a grande tribulação. Porém, os israelitas entregaram-se para Jesus e obedeceram a Jesus, como os gentios serão arrebatados na vida de Cristo. Mas, embora os israelitas ou os Israel viessem a experimentar um período de grande tribulação, o Senhor iria restaurar o seu povo. Deus sabe tudo, né? Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos para a pergunta do questionário. Antes, lendo aqui a conclusão, em todas aquelas dificuldades e tribulação, pode Jeremias vislumbrar a esperança, mesmo crendo contra a esperança. De igual modo, acontece com cada um de nós individualmente. Apesar das vicissitudes presentes, há um grande refrigério para todo aquele que ama e teme a Deus. Deus é o nosso, Deus é o que nos inspira a esperança, mesmo onde não mais há esperança. Então, irmão, a partir de hoje, isso aqui para nós, vai acabar, esperando nas coisas materiais, e muito menos esse aqui. Vamos ficar com esse aqui, que é chamado de promessas. Promessas, né? Promessas. É chamado de promessas. Então, irmãos,